alegria ver a garotada suando aqui na frente, né? Para falar algumas coisas. Mas fica nervoso mesmo. Né? E eu ouso dizer que esse nervoso não desaparece. Mesmo você fazendo muitas vezes, sempre dá um friozinho na barriga. Você acredita que nunca está preparado e faz, e refaz, e faz, e refaz. Mas com o tempo, a idade vai chegando, a maturidade também vai se aproximando, você percebe que tudo isso é desnecessário. O importante é falar com o coração, como eles falaram aqui, né, na sua simplicidade, na sua ainda inexperiência, falaram das suas emoções, daquilo que vivenciaram. E eu estava achando interessante, porque tem muito a ver com o tema da palestra de hoje, que eu vou fazer uma abordagem. Né? O tema é: quem é o ladrão da sua vida? Quem rouba você? E eles falam em reconectar com Jesus, eles falam isso, né? Que é emocionante, que esqueceram o celular e que volta revigorado. E aí eu estava pensando aqui, pararam de serem roubados. Por um tempo eles não foram roubados, porque nós somos sim roubados todos os dias. Mas vamos lá. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. A casa realmente está cheia, não só de encarnados. Os desencarnados têm muito mais. E a casa sente-se feliz com esses encontros, com essa juventude que será no futuro. O próprio alicerce que vai construir, manter essa estrutura que nós temos aqui. E Jesus era um homem que sempre gostou de crianças, de jovens. Ele brincava muito com as crianças. Alegre, sempre uma leveza que o mestre carregava, para mostrar que a vida não é apenas dor, sofrimento, desespero, angústia, mas tem seus momentos alegres, ou com os jovens, ou com os seus amigos. E Jesus, de vez em quando, ele caminhava muito ali, nesses 3 anos pela Samaria, por aquelas regiões, mas de tempos em tempos ele retornava ao templo para expor as suas lições. E numa dessas voltas ao templo, Jesus cria uma confusão, vira uma catástrofe a fala dele no templo. Por que isso? Porque no momento que ele está pregando, ele diz assim: todos aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Está lá no Evangelho. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões. E isso fere profundamente o orgulho daqueles sacerdotes, a vaidade deles. E ele acrescenta mais uma coisa, ele diz assim: eu sou a porta, eu sou a salvação, isso dentro do templo. Aquele que deseja chegar ao Pai, somente chegará ao Pai por mim. Isso é muito forte. Dentro de um templo onde se acreditava que era o endereço de Deus. Todos aqueles que quisessem ter a certeza de falar com Deus, teriam que se dirigir ao templo. Teriam que pedir para que alguém orasse por ele. E para que se alguém orasse, o sacerdote, era necessário as oferendas, as ofertas, o sacrifício dos animais, o sacrifício das ovelhas, dos pássaros. E para que no momento que o sacerdote estivesse sacrificando aquele animal, se lembrasse de quem deu. E esse pensamento elevado, se lembrando de quem deu, era como um petitório de uma graça para aquele que ofertou a Deus. E Jesus está dizendo que para você falar com o Pai, não precisa estar dentro do templo. E esse não estar dentro do templo não
depender da amizade do sacerdote era algo muito desafiador. Mas vejam, Jesus, ele tinha uma missão, ele tinha que cumprir uma tarefa. E essa tarefa que ele tinha que cumprir passava por ele distribuir a verdade da qual ele foi investido por Deus, para trazer a nós uma mudança de paradigma, onde nós deixaríamos Moisés, olho por olho, dente por dente, e voltaríamos para esse Deus de amor que ele representava, esse Deus de bondade, esse Deus que não necessita de paredes, de templos para ser venerado, para ser louvado. E é nesse ambiente do templo, para quem cultuava a religião naquele tempo, que Jesus diz: a porta para chegar ao Pai sou eu. Ah, meus amigos, foi um caos. Imagina aquele sacerdote cheio de rituais, com toda aquela pompa, com toda aquela circunstância, e chega um homem simples, um judeu como eles, e diz: nada disso precisa. A porta sou eu sou a porta. Isso gera essa confusão, mas ele conta isso não de uma forma agressiva, ele conta isso com um magnetismo tão forte. A energia de Jesus, nesse momento em que ele vai falar do Pai, que ele é a porta, é tão envolvente que aqueles sacerdotes não conseguem responder na hora, eles não conseguem revidar na hora. Eles ficam quase que hipnotizados diante da energia do Mestre. É mais ou menos o que esses jovens sentiram lá, porque eles não estavam somente na natureza, eles não estavam somente com os monitores, eles estavam cercados pela espiritualidade. Uma espiritualidade que os abençoava, que os protegia, que os fazia, no desdobramento do sono, encontrar os amigos queridos que estavam confraternizando com eles. E esse é o processo da porta que se abre para chegar ao Pai. Mas hoje nós já compreendemos isso. Mas na época de Jesus eles não compreendiam. Eles não compreendiam aquilo que era óbvio para muitos. Mas para os sacerdotes, para os religiosos, tudo aquilo que Jesus dizia como verdade, se fosse contra eles, não servia. Não servia. Mas se fosse uma verdade que fosse favorável a eles, essa verdade tinha força de lei. Então, nós começamos a perceber no Evangelho de Jesus o jogo de interesses, o jogo de manipulação do próprio Evangelho, das próprias leis de Deus, que faz com que nós possamos, com um certo discernimento, analisarmos aquilo que nós devemos seguir, a ouvir, guardar daquilo que nós devemos abandonar e desprezar. Essa é uma tese de Jesus que criou um grande problema, e nesse momento eles começam a tramar a morte de Jesus, porque ele está desafiando o sistema, ele está desafiando a casta dos sacerdotes, ele está entrando em conflito com o poder institucionalizado que não era Roma. Todo mundo acha que Roma era o pior inimigo de Jesus. Brincadeira, não era. Os piores inimigos de Jesus eram os judeus, os sacerdotes. Não eram os soldados, não eram os gladiadores, os centuriões, não eram. Eram os religiosos. E esse nosso ver, esse nosso entender, nos mostra que Deus, Ele é absoluto. Ele é tão absoluto que quando nós temos a mente fixada em Deus, as nossas compreensões, o nosso visualizar se expande, se abre, não há mais barreiras. Nós começamos a ver aquilo que nós não víamos antes. Nós começamos a perceber com o olhar do Espírito, não com o olho do corpo. Nós começamos a sentir com o Espírito, não com os 5 sentidos do nosso corpo físico. Porque o religioso diz para nós
que Deus habita um templo. Todas as religiões, com exceção da doutrina espírita, dizem que Deus habita o templo. Fora da igreja não há salvação. Não é assim? A doutrina espírita, os amigos dizem, fora da caridade não há salvação. E para praticar a caridade é necessária a humildade. Porque a caridade é praticada sem humildade, você está vestindo uma roupa nova num corpo defeituoso. Essa caridade que é disfarçada de hipocrisia, onde você esconde o seu orgulho, a sua revolta diante daquele miserável que está pedindo e se aproximando de você, você pratica uma caridade para que ele se afaste o mais rápido possível. Uma moeda, um pão, um almoço, qualquer coisa assim. Aí vem alguém e diz assim: não, Deus não está no templo. Deus não está entre as paredes. Deus não precisa do dinheiro que sustenta o templo. Outro problema. O Pai não precisa desse dinheiro que sustenta o templo. Tudo aquilo que vocês dão para sustentar o templo não vai para o Pai, vai para o templo. É melhor e mais rico você entrar em prece, pedir ao Pai no silêncio do teu quarto, do que ficar gritando às esquinas. Esse é o mestre. E vem esse mestre e diz assim: olha, meus irmãos, a porta sou eu, entrem aqui, entrem aqui. E eles não compreendem o que Jesus está dizendo. Eu sou o caminho, sigam por mim. E esses ladrões, esses que Jesus diz que vieram antes deles e são ladrões, Jesus está dizendo, além de roubarem o dinheiro da viúva, roubam a alma de vocês. Eles enganam vocês, eles iludem vocês, eles vendem benesses para as dificuldades que eles criaram. E eles não entendem o que eu estou dizendo, porque se eles fossem gregos, os gregos teriam entendido, e mesmo os romanos teriam entendido. Mas vocês sacerdotes, vocês religiosos, não entendem, porque essa verdade é contra vocês. E nós vivemos isso no nosso mundo contemporâneo, onde há inúmeras formas de se pedir dinheiro, fogueira santa, desobsessão da quinta-feira, cura de casais na sexta, e tudo vai dinheiro. E Jesus, porém, afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele não é a porta de todos. Ele é a porta das ovelhas que me ouvem e me seguem. Porque existem lobos disfarçados de ovelhas que vão enganar vocês. Se Deus entra por mim, se Deus é alcançado por mim, pelo ensino do meu Evangelho, cujo mandamento é o amor, que eu venho ensinar a vocês, porque vocês não conhecem, vocês são incapazes de entender o amor pleno que eu represento. Vocês ainda estão se libertando do passado animalesco, instintivo. Vocês estão aprendendo a se tornarem bons. Nós nem sequer somos bons. E por isso que não é exigido de nós esse amor pleno, ele é nos ensinado. Mas tudo aquilo que precisa modificar o nosso interior, tudo aquilo que precisa modificar as nossas estruturas todas desequilibradas, leva tempo. Leva muito tempo. E o Mestre diz: vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos consolarei. Porque o meu jugo é leve, o meu jugo é amoroso, o meu jugo não pesa. O meu jugo é o amor do Pai. E vocês têm toda a liberdade de entrar e sair, o quanto vocês quiserem.
Hoje eu sigo Jesus, amanhã eu não sigo mais. Hoje eu acredito em Deus, amanhã eu não acredito mais. Hoje eu peço com toda a minha fé e amanhã eu penso, que perda de tempo, não vou mais acompanhar isso. Eu posso entrar e sair à vontade, e aí é que está a dificuldade. Não há barreiras, não há impedimentos. É o teu livre-arbítrio, é a tua vontade que vai dizer a você se você vai passar por aquela porta estreita, que é o mandamento, o Evangelho de Jesus, como ovelha que realmente segue a doutrina do Mestre. E aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiros a eles. É a prática da fraternidade, que exige de nós combater o próprio orgulho. Ontem eu estava dando uma aula, não era uma palestra, e a pessoa perguntou assim para mim: mas eu me esforço tanto para combater o meu orgulho, a minha prepotência, a minha vaidade, eu me esforço sinceramente, mas parece que ele aumenta todo dia. Quanto mais eu luto, mais ele aumenta. Eu não vou ter jeito. Eu não tenho jeito. Eu vou ter que nascer muitas vezes só para ficar nessa briga. Aí eu disse a ele: meu amigo, você está fazendo errado. Porque todas as vezes que você luta contra o seu orgulho, você está fortalecendo. Ele está reagindo. E a humildade que você tanto quer está esquecida. Está abandonada. Está largada em algum canto escuro do teu quarto. Você não se preocupe com o seu orgulho. Preocupe-se com a sua humildade. No que é que eu posso ser humilde? Em que momento eu posso exercer a humildade sincera? Aí ele parou e pensou assim: não é que você tem razão? Eu nunca pensei em dar força para a humildade. Sempre pensou em lutar contra o orgulho. E o orgulho cada vez mais intenso, cada vez mais forte. E Jesus fala sobre isso, que esse é o ensino dele. É o perdão a si mesmo. Nós precisamos nos perdoarmos por tanta insegurança, por tantas fragilidades de alma que nós carregamos. Nós não temos a obrigação de nos tornarmos semelhantes ao Mestre, ou superar o Mestre, como muitos querem, porque o Mestre é aquele que tem o conhecimento acima de todos. E se os amigos espirituais, como Bezerra de Menezes, como Joana de Ângeles, como outros grandes espíritos, dizem assim: Jesus é o Mestre, eles estão admitindo, eles estão aceitando que eles não chegam sequer ainda perto do conhecimento desse Mestre. Eles ainda estão aprendendo. E nós também, nas nossas escalas. Portanto, a misericórdia, a justiça, a fidelidade são os frutos naturais do ensino do Mestre Jesus. Não precisamos nos torturarmos por a cada dia termos um pensamento ou outro equivocado, mas é necessário não alimentá-los, para que eles não se tornem o nosso jugo. Em Mateus, capítulo 10, versículos 13 a 18, existe uma passagem que diz assim: e eis que vos farei passar pelo pecado que todos vocês cometem. Esse será o meu castigo. Mas esse castigo está de acordo com os vossos pensamentos. É fruto aquilo que eu farei cair sobre vocês é o fruto dos seus pensamentos. Não é um castigo de Deus. Aquilo que vocês pensam retornará para vocês. Então é escolha nossa, pensarmos um bem ou pensarmos o mal, praticarmos o bem ou praticarmos o mal, entendermos que ao me propor a praticar algo que irá me fazer bem conscientemente, fará com que eu tenha um retorno maior e melhor para mim. E é esse o nosso modo de viver que Jesus está tentando nos ensinar. Portanto, se nós que queremos ser ovelhas do Mestre, temos que aceitar esse modo de viver de Jesus. E não é fácil. É muito difícil. É um modo de muita liberdade.
Não tem chaves, gente, não tem cadeado. Usai o vosso livre-arbítrio. És livres para ir ou para voltar? És livre para orar ou para odiar? Você é livre. E portanto a responsabilidade é toda sua. Você entra e você sai, você entra e você sai nessa porta, que não é a porta da igreja, não é a porta do templo, é a porta do teu coração, que você entra e você sai à vontade. Pois em Deus não existe dentro e não existe fora. Já pensaram nisso? Em Deus não existe dentro e não existe fora. Nós estamos. Nós estamos. E perguntam, por que o Pai sabe tudo o que nós pensamos, sentimos e vibramos? Nós estamos nele. Nós estamos nele. E qualquer emissão nossa de pensamento, nós estamos com o nosso pensamento mergulhado no pensamento divino. Tudo que nós pensamos como cocriação reflete no pensamento divino, que é o Criador. E ele registra tudo isso. E essa porta, portanto, que Jesus está falando, Jesus está também dizendo, eu também não tenho dentro e não tenho fora, eu sou. És o rei dos judeus? Vós o disseste. Se este é o seu reino, se este fosse o meu reino, eu teria uma legião de anjos para me defender. E Jesus está deixando claro que esse não é o reino dele. Que para Deus não existe categorias humanas como nós pensamos. O branco, o preto, o amarelo, o pardo, não existe isso. Porque todos os nossos corpos, para o Pai, são iguais. Nós somos todos criados da mesma forma. Todos nós temos um coração. Todos nós temos órgãos, independente do cargo que nós ocupamos, da riqueza que nós temos, da miséria que nos habita, a inteligência que nos é dada, a consciência que nos é dada, não está vinculada a você ser mais ou não, ou menos poderoso. Você faz uso. Você aplica. Você leva. Entendendo que não existe dentro e não existe fora. Só existe Deus em mim, diz o Pai. Eu sou uno com o Pai. E vocês são unos comigo. Se Jesus é uno com o Pai, está mergulhado no Pai, nós estamos mergulhados em Jesus, nós somos o todo. Nós somos o todo. E nós ficamos perdendo o nosso tempo com porcariazinhas, com picuinhazinhas, com bobagenzinhas. Cegos conduzindo cegos. Não é o que o mestre disse? Deixai esses tolos, são cegos conduzindo cegos, ambos cairão no abismo. E nós imaginamos um abismo de pedras. Não, é o abismo da própria consciência, que é muito mais profundo, é muito mais difícil de sair. E Jesus continua, só existe Deus em mim. E ele afirmou que aqueles que querem ser ovelhas, todos quantos vieram antes dele, e ele repete dentro do templo, são ladrões e salteadores. Todos. Porque todos pregavam o quê? O poder, a conquista, a escravidão, o valor do dinheiro. Todos procuravam tirar do outro para angariar mais para si. Ladrões e salteadores. E Jesus chega a dizer então que conhecer-se a si mesmo é perceber o quanto ainda nós somos ladrões de nós mesmos. Porque a diferença entre ladrão e salteador, ela é muito interessante. O ladrão é aquele que é perspicaz, ele é silencioso, ele pode morar conosco, ele pode ser nosso amigo, ele pode sentar à nossa mesa, pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um pai. Ele vai procurar ser o mais discreto possível para tirar o máximo de você ao longo do tempo. O salteador não, ele é mais violento, ele chega, tira tudo de você e vai embora.
volta para a casa dele. Mas o ladrão, ele continua na sua casa, ele continua frequentando a sua casa, ele continua sendo seu amigo, ele continua sendo solidário com o seu esposo se ele estiver no hospital, com a sua esposa se ela estiver no hospital, para aproveitar o melhor momento para extrair algo de você que você dá de livre e espontânea vontade, porque você já foi envolvido numa energia que lhe convence e convence a todos que estão à sua volta que ele é uma boa pessoa. E Jesus alerta: lobo vestido de ovelha. Essa é a questão. Cuidado com os lobos, cuidado com os falsos cristos, cuidado com os falsos profetas, porque muitos virão em meu nome. Basta olhar o que nós vemos por aqui. Em cada canto, em cada local, há muitos falando em nome de Jesus. Há muitos profetas. E há muitos e muitos ladrões. Vamos falar um pouquinho sobre o que é ser essa questão de nós estarmos envolvidos por esses irmãos? Vou fazer uma pergunta para vocês então. Quem é o ladrão da sua vida? Aí vem na nossa mente um monte de gente, não é? Você pensa, já perde na tua própria família. Aí você vai para o teu grupo de trabalho, você vai para a tua equipe de amigos, né? Nossa mente é exatamente assim. Por que isso? Jesus está lá em Mateus, quando Jesus diz assim: porque o ladrão, a primeira coisa que ele faz é conquistar aquele que ele quer roubar. Ele vai iludir você, ele vai envolver você, ele vai te convencer de que é necessário a presença dele ao seu lado, porque ele é pontual, ele é tópico, ele é objetivo. O ladrão, ele se senta às vezes na mesa conosco. Judas o redimido, que todos ainda não compreendem esse grande irmão. Nós temos aquela imagem do Judas traidor por 30 moedas, enganado por si mesmo, ludibriado pelos sacerdotes, acreditando que se ele entregasse Jesus, toda a população iria se revoltar, criar uma rebelião e colocar Jesus como rei. Foi enganado. E ele assume toda essa culpa. E ele continua ainda sendo julgado por nós, pela nossa ignorância e pela nossa cegueira. Mas Judas, o redimido, reencarnou milhares de vezes e hoje trabalha ao lado de Jesus. Porque possa não até alguns não saberem, mas Judas era o discípulo mais amado de Jesus. Não era João. João era o bem amado, mas o mais amado era Judas. Porque Jesus sabia o quanto esse irmão, por traí-lo, por enganá-lo, por se deixar enganar, iria sofrer. Quando Judas faz isso e lhe dá o beijo, é assim que me denuncias, amigo? É assim que me entregas? E Judas imediatamente cai numa depressão profunda que o leva ao suicídio. E nesse momento em que Jesus fica sabendo que Judas se suicidou pelos amigos espirituais, Jesus diz que ele terá que recomeçar. E Judas recomeça. E assim somos nós recomeçamos e recomeçamos. Nós vamos a cada dia entendendo que quando nós estamos aprendendo a identificar aquilo que vem do Pai, aquilo que vem do Evangelho e aquilo que vem dos homens, nós começamos a discernir qual o caminho a seguir. Nós começamos a perceber a quem nós servimos. Nós servimos a Jesus ou servimos aos homens? Porque servir a Jesus é pegar a própria cruz e seguir.
E muitas vezes nós ouvimos clamores dizendo assim: Mestre Jesus, ajuda-me a carregar a minha cruz. Mas essa cruz é nossa. O Mestre já nos deixou a lição, já nos mostra o caminho. Muitas vezes nós ficamos revoltados, desequilibrados, quando somos afetados por grandes problemas da nossa família ou em nós mesmos. Doenças crônicas, degenerativas, loucura, filhos que se perdem nas drogas, filhos que matam os pais, que espancam, que abandonam, que fogem pelas ruas. A dor profunda que afeta a todos. E a falta de maturidade do conhecimento do Evangelho do amor de Jesus para entendermos que aquele que julgamos que está perdido está seguindo o caminho dele, as escolhas dele. E que quando ele retornar como um filho pródigo, nós temos que abraçá-lo como um pai que corre ao encontro do filho. Para que possa dizer: filho bem amado, o que é meu é seu. Aquilo que me pertence também pertence a você. Faltando mais alguns minutinhos para a garotada depois continuar com a sua apresentação, eu vou dar um saltozinho aqui e trazer um exemplo para vocês como é sutil a vampirização, tanto de encarnado quanto de desencarnados. A vampirização, que são os ladrões da alma, os ladrões do espírito, que aqueles que vão fazer o curso de iniciação ao espiritismo, depois vão se aprofundar, irão aprender sobre isso. Ele não se importa com quanto tempo ele vai ficar com você. Ele não tem pressa. Ele vai te acompanhar o tempo inteiro, porque ele vai ficar chupando, sugando a tua alma, sugando a tua energia. Ele vai querendo de você aquilo que você já deu bastante para a vida. Tudo aquilo que você deu para a vida, que você conquistou, tudo aquilo que você amealhou com o seu esforço, com o seu suor, esse vampiro de almas, esse sugador de almas, vai pouco a pouco drenando, retirando de você. E o melhor exemplo que eu encontrei aqui são as sanguessugas. A sanguessuga, quando ela se liga a você, através dos seus dentes, ela, na sua saliva, ela solta um anestésico, que você não sente dor, e você sequer se apercebe de que ela está ali sugando você, até se saciar. Esses são os sugadores, os vampirizadores de alma e de espírito, encarnados e desencarnados. Quando eles já conseguiram aquilo que eles querem de nós, de você, eles se afastam, eles estão saciados. Mas à medida que eles vão usando aquela energia, usando aquele alimento, e eles vão começando a sentir fome, eles retornam para grudar novamente em você, te anestesiar na sua consciência, no seu poder de análise, na sua capacidade, na sua interpretação, e você se permite ser sugado novamente. Diante dessa anestesia, desse torpor espiritual em que você se encontra. Nós precisamos ter cuidados muito básicos, elementares com esses nossos irmãos. Jesus não chamou os publicanos que pegavam o dinheiro de pessoas de ladrões. Ele não chamou as prostitutas de covil de mentirosos. Jesus não chamou os pecadores de ladrões, mas ele chamou os religiosos. Raça de víboras, covil de ladrões. Firme, porque eles pregavam, anestesiavam em nome do Pai. Enganavam em nome de Deus. Exigiam tributos em nome do Pai. Exploravam as viúvas em nome de Deus. E Jesus os chama de ladrões. Covil de salteadores no templo do meu Pai. Quando Jesus os expulsa do templo, a história nos conta que é dentro do templo.
Mas a arqueologia nos mostra que não foi dentro do templo, porque os animais, as oferendas não ficavam lá dentro, ficavam na passagem quando você ia para o templo. Aí você ia nas lojinhas comprando as suas oferendas. É ali que Jesus os expulsa, não lá dentro do templo. E ele diz também que são mercenários aqueles que comercializam as dádivas de Deus. Por isso que a doutrina espírita é muito clara para nós. A doutrina espírita não procura convencer ninguém. A doutrina espírita mostra a lógica, a verdade, que é pertinente àquele que já deseja deixar de ser cego. Porque poderíamos perguntar, sabemos que Jesus curou um cego, sabemos disso, mas o mal também poderia curar esse cego? Claro que poderia. O mal pode curar também, para enganar. É apenas uma ação magnética, basta ter conhecimento e o fazer. Mas Jesus foi acusado de louco e endemoniado pelos sacerdotes. Ele está louco, ele está endemoniado ao dizer que é o Filho de Deus. Mas outros disseram assim, não, o que ele está falando tem lógica, faz sentido. Nenhum endemoniado poderia falar o que ele fala. Então, o que está se aprendendo em Mateus? Que não são os milagres, não são as operações magnéticas que vão nos dizer que aqueles espíritos, aqueles irmãos que estão ali, são de Deus. Podem ser enganadores, mas aquilo que eles falam os denuncia. Aquilo que eles pregam mostra quem realmente são. E esse é o exemplo que o Mestre Jesus nos dá. É importante entender a mensagem que chega, não a prática que é realizada. Porque essa prática ela pode tanto vir das sombras ou da luz. E quando nós nos deixamos enganar apenas pelo maravilhoso, apenas pelo divino, apenas pelo miraculoso e paramos de usar a fé raciocinada, que está lá em Kardec, nós somos facilmente enganados pelas sombras. É importante então analisarmos aquilo que os amigos estão nos dizendo, aquilo que Jesus está pregando, se está de acordo com aquilo que ele está falando, para que não sejamos roubados nas nossas almas, não sejamos roubados na nossa inteligência, não sejamos roubados naquilo que nós acreditamos. Não podemos e não devemos nos permitirmos sermos enganados. Nós não somos mais cegos. O Evangelho do Mestre tirou as sombras dos nossos olhos, abriu o véu para nós. Nós estamos enxergando. Essa é a maior cura que pode existir. Mostrar aqueles que não eram cegos dos olhos, mas cegos de espíritos, enxergar. Aquele que é cego de espírito e passa a enxergar espiritualmente é o divino, é o maravilhoso. É digno de dar graças a Deus. E aí é por essa cegueira que ainda estava em nós, que nós estamos a cada dia tirando essas escamas, como foram retiradas as escamas de Paulo na estrada de Damasco. Aquela luz o cegou. Ele vivia em sombras, ele vivia na escuridão, ele era um assassino. Ele perseguia os cristãos, ele estava indo para Damasco para matar famílias. Saulo, Saulo, por que me persegues? Cego. Cego, completamente cego. A luz se fez e ele cegou mais ainda. Mas uma luz que o cegou para enxergar. E Saulo nos dá uma lição grandiosa antes de se tornar Paulo. Ele não ficou ali lamentando, ai, apedrejei Estevão, o noivo da minha irmã.
matei isso, matei aquele outro. Ele não fez isso. Ele apenas perguntou: mestre, o que queres que eu faça? Veja o Espírito surgindo. Vá, que eu lhe trarei as suas obrigações. Passarás a servir-me, divulgando o meu Evangelho. E se tornou o maior divulgador do Evangelho de Jesus após se tornar Paulo. E para se tornar Paulo, para se libertar da cegueira, o que é que Saulo faz, gente? Se retira para o deserto, 3 anos no deserto, queimando a pele, deixando a barba crescer, deixando o cabelo crescer. Ele era romano, ele era branco, ele era filho de famílias abastadas, ele era um estudioso da lei, e ele se torna Paulo, se libertando do homem velho cego, para nascer um homem novo, enxergando. E assim, o nosso tempo termina, para darmos luz para os jovens passarem vergonha novamente aqui na frente, né? Mas é assim mesmo, eles estão enxergando, eles estão despertando, eles estão se voltando para uma estrada, para um caminho estreito, que nós devemos vibrar, orar por eles, para que eles perseverem, porque muitos abandonam a jornada, muitos abandonam, mas não é definitivo, um dia retorna, não hoje, não amanhã, não talvez nessa encarnação, na próxima. Como diz um amigo espiritual, uma vez que eu estava num diálogo, ele disse assim para mim: a vida de quem tem abundância é a vida de quem dá, de quem doa, pois é dando que se recebe. Quanto mais eu dou, mais flui em mim, mais abunda em mim a água divina que mata a sede eterna da vida. Permitir-se enxergar é enxergar a verdade, aquela verdade que esclarece, aquela verdade que nos liberta da ignorância, da cegueira, em nome de Jesus. E assim eu termino